Errou! E aí, minha gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Cris Viana, sou designer gráfica. Eu já trabalhei com várias coisas de design, mas hoje em dia, né, eu fui me especificando assim na área de design editorial e agora especificamente em design editorial para livros de RPG. Então, eu sou formada em design gráfico, tenho um pós em design editorial e tipografia, então eu fui trilhando assim, esse caminho para chegar nesse lugar. E aí eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui, mas assim, praticamente cada slide que eu vou mostrar aqui dava para fazer uma palestra em si de 1 hora, tá? Então eu vou tentar assim, passar para vocês um pouco algumas dicas e dar uma noção assim geral, sabe? De como vocês aprenderem assim alguns fundamentos de diagramação, de design, mais de uma forma de observar as coisas, sabe? Aprender a usar seu olhar para trazer isso para você de volta, sabe? Não olhar mais e falar assim, pô, legal, gostei. Não, pô, legal, gostei. Por quê? Sabe? E essa pergunta vocês precisam começar a se perguntar para vocês, se vocês querem produzir seus jogos, né? Fazer eles, deixar eles diagramados e tal. Deixa eu dividir minha tela aqui. Cadê? Ele não está deixando eu compartilhar a tela. Deixa eu ver. Pronto, deixou. Então, hoje, nosso tema é diagramação para game designers. Então, eu vou focar muito nessa coisa de, tipo, é você com você mesmo fazendo o seu negócio, entendeu? Então, dicas acessíveis para facilitar a leitura e deixar seu jogo lindo. Assim, estudar, né, design, tipografia, etc. Legal, só que eu sei que a maioria de nós aqui, né, somos pessoas com boletos a pagar, crianças para cuidar, cachorro, periquito, papagaio. O capitalismo não deixa a gente ter tempo. Então, eu vou fazer de uma forma que vocês possam olhar as coisas que vocês têm em casa depois e começar a fazer certas perguntas para vocês aprenderem com o que você já tem aí. O que é diagramação, né? Diagramação, basicamente, linhas rápidas, é a forma como você vai compor, né, os elementos que você possui ali na sua página. Então, o texto, a imagem, estilos de texto diferentes, um box, uma lista de bullets, uma tabela. Então, é você definir como é que você vai colocar, fazer a composição desses elementos. E aqui eu coloquei 3 páginas, 3 RPGs diferentes, e que dá para ver que a diagramação, assim, ela pode vir de um doc simples, esse daqui, que é o playtest do Steel Pod. É um doc que o autor fez, né? E assim, com coisinhas simples, já conseguiu dar uma cara, dar uma vibe, já se comunicar melhor, né? Tanto sobre a temática do jogo, quanto tipo de explicar as regras. Só botando uma coisinha no fundo, trocando a fonte, trocando a cor do texto, fazendo uma listinha, colocando numeração de página. Então, eu sei que a gente se empolga e que é aquela coisa incrível, maravilhosa, assim, anjos gritando ali. Mas vamos fazer o que a gente consegue, né? Então, a segunda página aqui é o Deathmatch Island, que aí tem uma coisa bem corporativa e tal, mas você vê que é simples, assim. É basicamente, acho que uma tipografia só o livro inteiro, sacou? Tipo, o título, o texto, tudo é a mesma fonte, só que fonte com pesos diferentes, né? Bold, heavy, light. O autor foi ali brincando. E no caso aqui também foi o autor que fez. Esse último aqui já é bem mais complexo, é um projeto que eu estou trabalhando que chama Confluence. Isso é um atlas que meio que ele é meio que mágico, assim, as pessoas colocam coisas dentro dele. Quem recebe esse atlas coloca alguma coisa dentro dele e ele meio que se adapta a essa informação. Então, tipo, a galera escreve no livro, bota post-it no livro, bota, tipo, encarte que ela pegou na rua, ela coloca no negócio, sabe? Então, tipo, é um livro que tem muita informação. É quase uma revista, assim, se for parar pra pensar, porque tem muito elemento. Até minha cabeça, assim, quando eu tô trabalhando nela, fica meio doida. Mas é mais para ilustrar que, tipo assim, tudo isso aqui é diagramação. Você chegar no seu doc e estilar ele melhor, né? Colocar uns estilos bonitinhos, às vezes botar em 2 colunas, isso já é diagramar. Então, vamos ampliar a nossa visão sobre o que é, como que é organizar esse conteúdo. Então,
né, vou deixar esse documento eu posso mandar para vocês depois, eu até escrevi, assim, nessa intenção de, tipo, fica aí para você de vez em quando acessar ele, sabe. Uma boa diagramação não precisa ser complexa, ela precisa mostrar seu conteúdo da melhor forma. Um bom livro não precisa ser colorido, ter um monte de ilustração e um monte de textura, ele precisa ter o que é possível e o que é necessário. Faça escolhas que estejam ao seu alcance e dentro das suas habilidades. Algo simples e bem feito é melhor que algo quase legal, porque foi mal executado. Então, é sempre bom você tentar ultrapassar os seus limites, mas, veja se a situação permite que você tente, porque às vezes você vai ter que tentar e dar um passo para trás se não der certo. Então, às vezes com clientes, por exemplo, o cliente tem que estar aberto a estar com você nessa experimentação, sabe. Com você mesmo, aí é você e Deus, ou qualquer entidade que você acredite. E é isso. Depois eu mando para você botar lá no link. Então, antes de diagramar, pensa um pouco sobre como que você quer distribuir esse jogo. No caso da Jam, prioritariamente eles são digitais, né. Mas se você quiser depois, tipo, fazer uma tiragem disso aí, imprimir isso aí, né. Então a gente tem algumas opções, né. Você pode imprimir em offset, se você acha que você vai mandar para uma gráfica e mandar fazer autotiragem. Ah, impressão gráfica rápida, eu vou ali na gráfica da minha rua e vou mandar imprimir. É outro jeito. Impressão doméstica, eu vou fazer aqui na minha impressora de casa. Isso é uma coisa a se considerar. Ou só digital, também é outra coisa a se considerar. Quanto dinheiro você tem disponível para fazer isso? Então você pode ter 20 centavos, um chiclete, um clips. Você às vezes consegue botar um negócio 2 vezes no cartão, ou você é rica e não precisa se preocupar com isso. Sei lá, às vezes tem um patrocínio, não sei. E aí você tem que ver se essas 2 perguntas são compatíveis, tá. Faz uma cotaçãozinha da impressão, do tipo que você quer. Considere que se você vai comissionar a ilustração, sabe. Eu queria ter feito mais, Rê, mas o tempo não me deixou. Mas na hora que eu falei: "Eu sou rica", eu falei: "Não, não consigo, vou ter que colocar". Eh, e pense aí, tipo: "Ah, eu vou ter que pagar talvez algumas mensalidades no estoque de imagem para eu pesquisar, vou ter que comprar uma fonte". Às vezes você não vai saber isso de princípio, sabe, mas depois com o tempo, depois de você fazer alguns projetos, você vai acabar tipo: eu acho que eu vou ter que comprar uma fonte para isso aí. Ah, acho que eu vou ter que comissionar pelo menos a imagem de capa, né, para não ficar essa coisa aqui". Então, você vai aprendendo, calma, fica tranquilo. E aí, a gente começa o processo criativo. O mood board é um negócio que eu faço para alinhar a minha ideia com a ideia do meu cliente, mas é muito bom também para eu alinhar minhas próprias ideias. Então, assim, o mood board é basicamente uma área gigantesca onde você bota tudo. Não faça de: "Ai, vou fazer uma pastinha aqui com fotos, uma pastinha aqui com fontes, uma pastinha aqui com co". Não, 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 eu sei, muito muito bom, você está muito organizado, mas você precisa ver tudo num lugar só. Porque seu cérebro precisa conectar as coisas, sabe, conectar as imagens que você está vendo, as tipografias, as cores, as referências todas, para você começar a criar relação entre elas. Vocês falaram sobre criatividade hoje lá, e eu vejo muito criatividade como o liquidificadorzinho que tem na sua cabeça. Porque você vai pegar várias referências de várias coisas, às vezes coisas que você viu na sua infância, sabe, vai vir de vários lugares e vai juntar nesse suco aí que vai sair alguma coisa disso. Então, as coisas têm que estar à vista para seu cérebro estar sempre ali, tipo: se eu vier para cá ou para lá, se eu juntar isso com isso", sabe. Super recomendo isso. Então, assim, pesquise boas referências. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, pode ser uma peça de teatro que você viu, uma obra de um cara que você viu ali. Tudo que você acha que tem a ver com o seu livro. Especialmente quando é você mesmo que está fazendo seu livro de RPG, você vai perceber que, tipo assim, suas inspirações, né, que foram para o texto, essas mesmas inspirações podem ir para a área da arte. Então, fique ligado nessas coisas, sabe? Tipo, pô, eu escrevi aquele texto ali, pá, era inspirado nisso. Tem esse filme que fala sobre isso e ver quais são as cores que ele tem, qual é a vibe que ele tem para ir se inspirando. Paleta de cores. Eu vou dar algumas opções de sites para vocês fazerem várias dessas coisas, tá? Pesquisar elementos e texturas, especialmente se você não vai trabalhar com ilustração, às vezes é legal ter um elemento gráfico, alguma coisa para deixar a página mais bonitinha, assim, estruturar ela melhor. Tipografias. Eu vou passar alguns livros aqui de tipografia que eu acho muito legais. Um deles, se você tiver só ele, já é
muita coisa. E você vai pegar essas referências, você vai estudar e analisar elas, você vai olhar, vai se perguntar, tipo, nossa, esse estilo tem muito do uso dessa fonte específica. Qual é a ideia dessa fonte? Será que é para transmitir força, velocidade e tal? Então, aqui até eu coloquei um print de um moodboard que eu fiz para para um jogo que a gente está desenvolvendo, e tipo, a ideia dele é meio espionagem, super espiões, assim, contra forças sobrenaturais, sabe? Então eu fui catando, tipo, referências de espiões e referências de sobrenaturais, né? Tipo, e tipo, conseguir encontrar ali nelas qual seria, né, o denominador comum delas, para conseguir juntar as duas coisas em uma coisa só. E como é década de 80, início das 90, eu acho, uma coisa dessas, eu fui pesquisando também, tipo, elementos da época, né? Tipo, tem aí o flop disk, o computador de tubo, o celular da Nokia indestrutível. Então eu fui catando essas coisas e já tem algumas tipografias que eu fui olhando ali, né, para estruturar. Eu recomendo o Miro e o Desenhos Google. O Miro, ele só dá para fazer 3. Então, vai no Desenhos Google que ele é mais. Ele é grátis, não tem nada demais. E assim, o importante é um lugar para você botar tudo para você ver. E se você estiver fazendo isso com outra pessoa, você pode. Ela pode também comentar lá. E é muito legal também que você comente no seu próprio moodboard. Porque, tipo assim, às vezes você tá lá olhando e você, nossa, percebi isso, isso e aquilo. Não deixe na sua cabeça, pelo amor de Deus. Tire da sua cabeça e coloque no moodboard, porque você vai esquecer. Então coloque ali, porque assim, esse moodboard ele é muito bom também para quando você está desenvolvendo o projeto. Às vezes você encontra uma coisa, né, que você se vê encurralado. Você vai lá, volta para o moodboard, vai chegar, tá, o que pode me ajudar a resolver esse problema? E você vai procurar ali nas referências, falar, eu posso aplicar esse estilo aqui, ou esse efeito aqui, ou esse negócio aqui, e solucionar o problema, entendeu? Então, esse é um lugar que você vai sempre retornar quando você tiver com problema. O Milanote é caro. Referências. Eu vou parar um pouco minha transmissão aqui, que eu quero mostrar algumas referências para vocês. Não sei se minha câmera fica grande para vocês, como é que tá a visualização aí, mas eu vou jogar minha câmera para minha mesa para vocês verem aqui as referências que eu vou mostrar. Oh, meu gato! Vamos lá. Deixa eu dar um zoomzinho aqui na mesa. Não é? Bom, bora lá. Eu falei sobre nem todo RPG precisa ter milhares de cores para ser um negócio legal. Esse RPG é muito bom. O autor chama Chris Sellers. Autor, na verdade. Português, língua macabra, meu Deus. Mas enfim. Esse é um jogo muito legal em que vocês são guaxinins que moram no lixão e vocês vão fazer um. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta aí, gente? Só para eu saber. Acho que não, né? Vocês são guaxinins que moram no lixão e vocês vão para os lugares que tem o lixo com L maiúsculo, que é a casa das pessoas. Então é um jogo sobre bichos do lixão, tipo guaxinins, ratos, baratas, pombos. Então o jogo é muito trash, né, no estilo dele, assim, de que tipo as fontes são bem desgastadas, a ilustração é toda cheia de rabisquinho. E você vê que é bem simples. Essa aqui eu acho que é tipo a versão deluxe dele, né? Que vem com essa caixinha, com as cartinhas. Mas o jogo todo tá aqui dentro, porque assim, tem as cartinhas aqui que você pode usar, mas você pode usar também ou um baralho normal ou usar as tabelas. Então, o jogo todo é isso aqui. É um jogo muito legal. As fichas são bem, tipo, também facinhas, assim. A gente imprimiu aqui, mas ele veio com as fichas impressas. Tem alguns mapas que foram. Se você for olhar o mapa é muito tipo. Peguei uma planta baixa de um site qualquer, peguei uma casa, mais ou menos, na pegada da casa que eu queria que fosse, sabe? Uma imagem de estoque, assim, simples, e fez, sacou? Então, tipo,
É um jogo muito legal, que tem muitos recursos interessantes. E o miolo dele, ele é tão trash que eu me senti até à vontade de... Cadê? Eu fiz várias marcações nele, assim, de coisas de regra que eu queria destacar para eu pegar com mais rapidez. Então, tipo, você vê que, assim, ó, uma coisa interessante de vocês notarem, não sei se dá para ver aí, a tipografia dos títulos, né? A pessoa escolheu aqui uma tipografia meio desgastada e tal. Mas se você for olhar para a parte de texto, é um texto bem limpo, assim, sabe? Então, ele pensou muito bem em como é que diz? Em onde que ele podia fazer coisas temáticas e onde que ele não podia. Né? Então, no texto corrido, realmente, evitem escolher fontes muito cheia de guerigueri, como diz aqui em Salvador. Tipo, pegue uma fonte mais limpa, mais clara, mais precisa, com estilos diferentes, bold itálico, enfim, sabe? Então, essa referência é muito boa. O jogo é tão trecheiro que eu fiz até a parte de Natal. Ele tem uma situação de Natal que eu fiz o mapa e ainda botei um monte de detalhezinhos. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta basicona. Quando tem um blocão de texto difícil de ler, sempre tem a impressão de que falta de figuras. Pode ser só falta de espaçamento ou outros erros de programação? Sim, pode ser. A sensação de ter muita coisa num lugar, ele é um conceito de aproximação, né? Também. Então, você só consegue ter essa noção de que tem muita coisa num lugar se as coisas estiverem muito juntas. Então, talvez, depende muito do caso, né? Pode ser que desse para resolver dando um espaçamento melhor, margens. Margem é um negócio que toda vez eu olho um projeto assim, eu fico, gente, mas por que tão apertado? Não tinha espaço, socorro. Outro projeto que eu quero mostrar para vocês. Acho que vou dar mais um. Vocês estão vendo a câmera certinha ou tá espelhado para vocês? Só para eu saber. Tá certinho, eu acho. Não, tá espelhado, né? Deixa eu dar uma. Agora que eu vi aqui. Desculpa, galera. Eu acho que eu consigo espelhar. Tá certo? Não sei porque ele tá mostrando para mim ao contrário. Fare, moça. Então tá bom. Pra mim tá invertido aqui. Não me pergunte por quê, mas tá. Então vamos lá. Esse livro aqui, o Moonlight on Rosebud Beach, ele é um jogo queer, disco e com horror cósmico. E assim, como ela tem essa coisa da época disco, né? O que eu achei legal desse projeto aqui? Eles pegaram várias ilustrações que estão em como é que diz? Domínio público. E eles foram utilizando essas imagens, né, no livro. Então, não gastaram um centavo com ilustração, usaram obras muito legais e ficou muito massa o projeto final, assim. Tipo, ele tem uma animação meio doidona, assim, eu acho. Mas, enfim. Aqui, se vocês forem ver, várias imagens. Tudo de domínio público. Aqui provavelmente foi comissionado, mas você vê que. Lembra os livros da mãe, parece a revista antiga. É exatamente. Aqui deve ser comissionado, mas você vê que é um mapa bem simplão, assim, não tem nada demais nesse mapa. Um monte de bloco. Mas dá uma ideia de localização, né? Aqui tem algumas fotos de alguns lugares que eu acredito que eles pegaram no Wikipedia e jogaram um filtro por cima. Colocaram um fundinho assim meio velho para parecer que o livro é da década de 60. Aí tem uma coisa aqui nesse livro que eu quero mostrar. Isso aqui dá para ver. Quando vocês forem fazer um livro que seja assim mais grossinho, né? E que tenha
essas costura e cola aqui. Tome muito cuidado com esse miolinho aqui do livro, tá? Eu recomendo sempre que você pegar um livro em casa que tem um número de páginas parecido com o seu livro, mais ou menos assim, né? E aí você olha assim, porque não é muito legal quando o texto ele começa a entrar aqui. Deixa eu chamar de perto. Ele começa a entrar, tá vendo aqui? Olha só como é que tá. Então, sempre deixa uma margem grande, assim. Quanto maior o livro, maior a margem ele precisa. Quando é uma publicação grampeada, bem de boas. Então é isso, o livro todo, acho que aqui já são os meio que os playbooks. O livro é todo nessa pegada, gente. E eu achei muito legal e é um projeto de baixo custo, no fim das contas. O alto custo dele vai ser impressão, né? Mas aí, se você achar uma editora que faça para você, ótimo. Esse aqui também é um que eu acho bem simples e bem bonito. Anamnesis é um jogo, é um solo journaling, né? Onde você vai meio que descobrir quem você é, descobrir sua identidade, é uma coisa de recuperação ali, né? De memória. Eu acho a capa linda, assim. E aí você vê que é uma capa simples, sabe? Você comissiona uma imagem de um ilustrador que é preto e branco, já é mais barato. Eu não sei se essa capa é preta e branca, ela tem um pouquinho de um amarelado, assim, então é uma cor meio. Um cinza para um sépia, quase, sabe? E o miolo dele também é bem simples e muito bom, assim. Você vê que não tem muitos estilos, mas tem uma simplicidade que é bonita para um jogo que está falando sobre memória e não se lembrar e tentar se recuperar. Tem a fonte bem grande, assim, como é um texto, a pessoa fez bem separadinho, assim, cada tópico, né? O texto não continua e vai para a próxima página. Então, tem uma fonte grande, ela foi dividindo aqui bonitinho, os títulos são bem destacados. Tem uma indicaçãozinha aqui da sessão que você está, né? Que é como jogar aqui no caso. Exemplo de gameplay aqui também. Algumas coisas bem artísticas, né? Tipo, lembra muito livro de poesia. Então, você vê que, tipo, tem 3 frases e uma imagem, sabe? E também imagens, tipo, feita a lápis. Para você achar um ilustrador para fazer isso para você, a pessoa não vai cobrar tanto, porque é bem rápido de fazer, você não tem que colorir nem nada. Aí tem algumas imagenzinhas que a gente chama de spot, né? Que é só um detalhezinho. Isso aqui é bem tranquilo de vocês fazerem na Jam. É isso que eu falo, tipo assim, quando a gente vai pela simplicidade, às vezes o resultado final é melhor do que uma parada muito complexa. Mas você vê que é um projeto que é bem respirado, assim, né? Ele tem muito espaço, tem margens boas. Porque a gente tem que lembrar que, tipo assim, as pessoas vão segurar o livro, gente. Deixa esse espaço vazio para você botar o seu dedinho, se possível. Porque eu sei que tem projetos de livro que precisa ser tantas páginas, e aí você tem que socar tudo dentro do espaço que tem. Então, finalizou aqui botando as imagens que já tinha, juntou elas numa composição única aqui. Não, não vai fazer livro grande, mas pode ser que você queira depois desenvolver mais o seu jogo, pós a Jam, e criar um RPG grandão, sacou? Aqui eu tô fazendo, tipo, dando para vocês uma preparação para o que vocês quiserem fazer. E uma coisa que vocês também têm que pensar, né? Vou colocar aqui o nosso CDR, que já tem em português, o meu não é em português, mas já existe em português. Que assim, nem sempre o seu RPG precisa ser um livro, não é verdade? Então, você pode fazer um formato meio que de panfleto. O Motim também saiu assim, ficou bem legal. Eu gosto muito desse formato. Óbvio que aqui, né, a gente tem aqui, essa caixa é um absurdo de linda. Mas assim, no fim das contas, é um monte de panfleto. Então, às vezes, tipo, eu vou fazer um RPG que são um conjunto de panfleto. Ou o meu RPG, basicamente, cada página, na real, é uma carta que a pessoa vai puxar, sabe? Tipo, às vezes é bom parar para se questionar antes de começar a diagramar. Será que meu jogo é um livro mesmo? Ou será que, tipo, ele é outra coisa? É um mapa. Tem um que é um mapa que é gigante aqui que eu tenho, que, tipo, é um mapa, sei lá, deve ser A1. Então, pense bem no se seu jogo é um livro. Vamos voltar aqui. Olá. E vamos voltar para
nossa apresentação. Minha voz tá aparecendo aí, né? Bom, aí você começa a fazer seus estudos, né? Você vai pegar a sua página e você vai começar ali, né? Depois de você ter decidido que formato que vai ser, se vai ser carta, se vai ser um livro grande, pequeno, médio, porque você pode escolher fazer um A4, você pode fazer meio A4, você pode fazer ainda um A5. Então, possibilidades infinitas, mas, obviamente, veja primeiro como que você quer distribuir esse jogo. Então, você dá uma filtradinha no que você coletou, que está lá no mood board, porque às vezes tem coisas que não fazem mais sentido. E você vai começar a combinar esses elementos. Aí você vai definir a mancha de texto, que é basicamente o lugar onde o texto entra. Você vai definir estilo de parágrafo e de caractere. Por favor, lembre-se de criar os estilos. Sabe no Docs, que tem lá estilo de título, estilo de subtítulo, estilo de título 1, 2, 3, 4? Você vai fazer a mesma coisa em qualquer lugar que você for diagramar. Porque assim, se você precisar alterar o tamanho dessa fonte, se você não fez isso no início, você vai ter que alterar o tamanho da fonte em todos os lugares. E é um saco fazer isso depois. Então, se você faz os estilos bonitinhos, você pode simplesmente chegar lá, esse título acho que vai ter que ser um pouco maior. Muda, vai mudar em tudo. Você pode pensar como é que vai ser a abertura dos seus capítulos. Livro de RPG às vezes tem, né, sessões diferentes. Não precisa ser uma sessão gigantesca, nem a abertura de capítulo precisa ser gigantesca. Tudo vai depender do que é o seu livro, como é que ele é. Defina o que, que você vai ter no mancha de texto, né? Logo vocês vão ver o que é a mancha de texto, eu vou mostrar. Você definir quais os elementos de página, tipo, eu vou colocar a numeração aqui nesse lugar, porque a numeração não precisa ser só embaixo, ela pode ser em cima, ela pode ser do lado, né, no meio da página. Então, depende do projeto. Defina quantos grids você precisa, porque assim, nem todos os conteúdos do seu RPG precisam ser diagramados da mesma forma. Às vezes, um livro, um texto que é sobre o seu cenário, pode ser numa coluna só. Mas uma parte de regra, você quer que caiba mais conteúdo por página, né? Para caber a regra toda numa página só, pode ser 2 colunas. Então, ou pode virar uma tabela, sei lá, você tem que dar uma olhada assim, qual é o melhor jeito de expor essa informação para quem está lendo. E fique tranquilo aí, que se por acaso você esquecer alguma coisa, dá para fazer depois. Mas fazer depois, às vezes, acarreta de ter que refazer outras coisas. Então, o máximo que você puder evitar, tá massa. E aí, assim, coloquei aqui algumas ferramentas. Eu sei que tem várias outras ferramentas parecidas com o InDesign, mas eu uso o InDesign porque para empresas é a ferramenta. O Affinity Publisher, já ouvi falar muito bem dele, várias pessoas que já falaram comigo falaram que é bom. Então, ele para trabalhar bem parecido com o InDesign. Precisa ser um programa que tem essa coisa de você trabalhar páginas sequenciadas. Isso para livros. Se você for fazer o RPG como livreto ou panfleto, Illustrator, CorelDRAW, Google Slides, Google Docs, tudo isso serve. O Google Docs dá até para fazer um livro um pouco maior, mas eu não recomendo muito. É trabalhoso. Mas para publicações pequenas, todos esses aí dá para você fazer. Dá para fazer no Canva também, se vocês forem de Canva. Mas enfim, escolha o que você tem mais afinidade, sério mesmo, porque assim, especialmente para a Jen agora, né? Vocês têm pouco tempo. Então, o ideal é que vocês façam na ferramenta que vocês têm mais agilidade, de certa forma, e mais familiaridade. Recomendo depois ir evoluindo para outras ferramentas? Super recomendo. Mas coloque em sua mente que é uma habilidade nova que você vai aprender. Você vai quebrar muita cabeça, você vai ter que pesquisar muito. Recomendo comprar algum curso online. Hoje em dia tem aí Doméstica e outros similares que muitas vezes fazem promoção. Então você pode comprar um curso, aprender os fundamentos, e a partir daí você vai aprendendo sozinho. Recomendo demais fazer isso, tá? Meu mouse, o meu teclado tá lá. Isso?
Aí, seguinte, vou deixar aqui isso para vocês, ó, terem, assim, se quiserem imprimir, botar na frente de vocês. Na hora de você começar a pôr as ideias do papel, mantenha em mente que livro de RPG, ele é um livro didático, tá? Ele é um livro que você vai ensinar outra pessoa que não te conhece a como jogar aquele jogo. Então ele é um livro de ensino. Ele é um livro expressivo. O ideal é que você consiga expressar um pouco do que é esse jogo através das fontes, das cores que você escolheu, das texturas. Ele tem que falar um pouco sobre o que ele é com esses elementos. Ele é um livro que precisa ser pensado para uma leitura linear e não linear. Então, se é a primeira vez que aconteceu contato, você vai ler ele, né, de cabo a rabo, geralmente. Mas às vezes vai ter que pegar ele e abrir para olhar um negócio. Então, ele precisa também ser um livro de consulta. Isso é muito importante, gente, pelo amor de Jesus, porque se tem uma coisa que irrita as pessoas quando elas vão jogar um RPG é não encontrar informação com facilidade. Isso aí, velho, quebra demais as pernas. Então, isso pode ser para um livro pequeno, um livro grande, tá? Tem que ter esses atributos. E depois disso tudo, você coloca as especificações do seu projeto, sabe? Tipo, ele vai ser todo preto e branco, ele vai ser nesse formato, ele precisa ter esse conceito, sabe? Você vai é, especificar dentro do que você tem. Eu gosto de livro de RPG por causa disso, gente. Porque tem tudo, tudo no projeto. Tudo, tudo. É completíssimo. É isso mesmo. Bom, eu vou aqui, né, dar o que a gente chama de regras de ouro do design gráfico. Mentira, são apenas coisas assim que eu aprendi, né? Tipo, tanto lendo outros livros quanto no meu próprio trabalho e tal. E que eu vejo muito dá problema. Eu vejo muito problema nesses tópicos. E aí eu até deixei ele. Você vê que tem bastante texto aqui, porque vocês podem ter isso com vocês para vocês se lembrarem quando estiverem fazendo o livro de vocês. É, Bom, a leitura linear ou não linear é basicamente essa questão de você, tipo, você vai pegar o livro de RPG, você vai ler o livro, e se você vai estar jogando ele, você vai consultar ele. Então, a leitura é meio, tipo, picada, né? Você vai pegar um parágrafo e ler, outro parágrafo lá atrás e ler, entendeu? Se você tiver alguma pergunta específica sobre essa questão, você me fala. Mas é basicamente isso. Vamos lá. Entrelinha. A entrelinha é o espaço entre uma linha e a outra do texto, e aí é o seguinte, cuidado para não deixá-las muito grudadas. Isso vai deixar a leitura muito difícil, especialmente se tipo assim, a perninha do D minúsculo, né, tá batendo com a perninha do P. Isso não pode acontecer, gente. Não deixem isso acontecer. É, eu normalmente para texto assim, né, eu sigo a regra de tipo, tem que ser 2 pontos mais do que o como é que chama? 2 pontos maior do que o tamanho da fonte. Então, se sua fonte é 10, use pelo menos 12. Eu gosto de aumentar, eu gosto de botar em 14, porque eu gosto de um espaçamento maior, para não justamente não dar esse efeito de tipo, meu Deus do céu, quanto texto. Por exemplo, aqui nesse slide está 10 por 12. Parece muito texto. Entrada de parágrafo. Gente, eu já vi umas coisas aqui, tipo, a entrada de parágrafo parece que está 2 quilômetros à frente da margem. Então, assim, entrada de parágrafo, vocês podem usar a medida que ele é igual à entrelinha. Então, por exemplo, estou ali no meu texto, 10, 14, 10 de tamanho de fonte, 14 de entrelinha, meu tamanho de entrada de parágrafo é 14. E outra coisa, existem duas formas de você dar esse destaque nos parágrafos, né? Ou você faz um parágrafo, a entrada de parágrafo, ou você faz um espaçamento de parágrafos. Você não precisa usar os dois. Escolha um dos dois que é melhor, sabe? Deixa o texto mais fluido, assim. Se você testar em casa, você vai ver que, tipo, meio estranho, né? Esse buraco aqui, essa coisa meio assim. Mas como eu disse ali, quando você tiver mais experiência, você pode quebrar essas regras à vontade, tá? Isso aqui é coisas que eu tô falando, assim, para facilitar. Entre letras. A entreletra é basicamente o espaço que a gente tem entre as letras. E os programas de diagramação, né? Eles vão ter ali a possibilidade de você, tipo, poder ajustar esse espaço.
ou seja, apertar mais um pouquinho para o texto caber mais, ou espaçar um pouquinho para criar uma linha extra, por exemplo. Então, quando você for fazer isso, não coloque o valores maiores que 20, nem para mais, nem para menos, porque acaba que fica muito espaçado e começa a ficar estranho, sabe, as letras muito separadonas, você perde um pouco a noção da palavra quando você faz isso. Então eu aconselho vocês começarem com mais ou menos 20, se vocês forem usar um programa de editoração. Hierarquia, assim, se vocês forem usar a mesma fonte para os seus títulos, procure uma fonte que tenha pesos diferentes, ou seja, ela tem ali heavy, que é a mais bold de todas, mais gordinha de todas, e você pode ir para uma medium, para uma bold, para uma light, para uma thin, tipo, você tem várias, né, um monte de variação dessa fonte, porque você pode ficar usando ela para todos os títulos. Então, você pode até usar para um título de box, por exemplo, ou um título de tabela, a mesma fonte. Tem algumas fontes até que você pode ter ela no estilo serifado, né? Que é essa que tem as perninhas embaixo, tipo Times New Roman. E a sem serifa, tipo Arial, que não tem essa serifinha, né? Esse pezinho. A mesma fonte desenhada com e sem a serifa. Então, isso é uma mão na roda. Tipo, essa fonte, por exemplo, que eu estou usando aqui nessa apresentação, eu estou usando, ela chama Alegreia. Eu acho que ela é uma fonte até do Google Fonts. Ela tem os dois, eu usei ela para tudo aqui. Tirando essa anotaçãozinha do lado, ela foi para tudo. Você também pode escolher fontes diferentes para fazer esses títulos. Só que aí é mais difícil, porque a parte de combinação de fontes é uma parada que precisa ser mais estudada, assim, sabe? Você vai precisar de um pouco mais de tempo, porque não é uma coisa que, tipo assim, li isso aqui, aprendi. Não é bem assim. Você precisa estudar, aí você precisa ir aprendendo visualmente, sabe? Como você faz essas combinações. Tem alguns lugares que até. Eu acho que no Google Fontes, eu não sei se ele mostra mais isso, mas ele tinha uma época que ele mostrava, tipo, uma fonte para combinar com aquela fonte que você está baixando. Então, talvez aí ajude um pouco você, mas o ideal é que você observe outros projetos e veja assim, poxa, essa fonte combinou com o resto, por quê? Ela é tão diferente uma da outra. Então, às vezes você consegue encontrar os elementos ali que fazem essa união, sabe? Não parece que uma coisa é de um lugar, outra coisa é de outra. Pois é, aí, ó. Tem alguns sites que sugerem. É melhor, tipo, eu não sei se funciona, nunca testei, mas é bom ter assim pelo menos um guia, sabe? Margem, lembra que eu falei da margem interna daquele livro? Pois é, cuidado com as margens internas. Deem margens para os seus livros, gente. É tão bom ter espaço em volta, é tão gostoso, assim, ó. Parece até que tem mais oxigênio na sala. Então, coloquem espaços. E assim, sempre que possível, faça a mancha de texto, gente. Eu esqueci de falar, é esse negocinho aqui, ó. Tipo, essa área toda aqui que tá o texto. Isso é uma mancha de texto, tá? Aqui, ó, esse quadrado aqui, que vem daqui, aqui, 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 essa parte interna chama de mancha e essa parte externa a gente chama de margem. Essa é a única diferença. É o que está dentro e o que está no externo. Então, assim, dê essas margens e sempre tentem dar uma margem maior na parte inferior do que na parte superior. Porque quando você deixa a margem inferior muito pequena, dá uma impressão de que o quê? O texto vai cair assim da página. Tem uma sensação assim que ele está escorrendo na página. É, então, opte por fazer um pouquinho maior de cima para ele dar uma subidinha, sabe? Colunas, espaço entre colunas, gente. Já vi coisas que, tipo assim, as colunas tá tão grudada que você vai lendo e você acha que o texto continua para outra coluna, sacou? Muito cuidado quando for fazer colunas. O espaço tem que ser maior do que a entrelinha. Então, assim, nesse nosso texto aqui, que estamos fazendo, sei lá, fonte 10, espaçamento 14, né? Entrelinha 14, a gente tem que ter pelo menos 15 nessa parte interna das colunas. Eu botaria até mais. Se tiver muito junto, considere colocar um fio entre uma e outra. Acho que o livro de vampiro mesmo tem isso, ele bota um fio no meio. Especialmente se não for alinhado, porque você não vai ter uma referência muito clara, né, da onde termina aquela coluna. Pergunta. Vamos ver.
Tenho. Então, eu não sei, assim, te responder 100%. Quando eu estava fazendo, a pós em tipografia, em 2011, se existia uma discussão muito grande em relação às fontes para a dislexia, porque assim, no geral, é muito difícil de fazer um teste de leiturabilidade de uma fonte. Porque, assim, a gente tem 2 conceitos, né, na coisa da tipografia. Meu Deus do céu, gente, vocês abriram uma caixa de Pandora. A legibilidade, que é como você consegue enxergar os caracteres e ler aquela palavra, e a leiturabilidade, que é sobre a sua habilidade em ler aquela fonte, né? A velocidade que você lê, a fluidez com que você lê. Só que qual é o problema de testes de leiturabilidade? Quando você coloca uma pessoa para fazer um teste, ela sabe que está sendo testada, né? Então, tipo assim, é muito difícil você pegar e mandar uma pessoa ler uma parada, ela já está se sentindo observada. Então é muito difícil você conseguir ter um um teste para definir isso com clareza. E aí, assim, eu não sei dizer. Na época, eu ouvia falar que a fonte realmente usou alguns conceitos, mas que não existia um teste para ver se ela funcionava ou não. Aí, realmente, eu acho que é perguntar às pessoas que têm essa questão de, tipo, você sente isso? Você sente que melhora? Hoje em dia devem ter ocorrido ali, pesquisas em relação a isso e até enquetes em relação a isso. Então o que eu recomendo você é, tipo, dê uma procurada para ver se fizeram esses testes e veja na internet se pessoas que têm dislexia, né, o que que elas falam sobre isso, se realmente melhora ou não. Então, a resposta é sem resposta, mas eu só queria explicar como é que funciona. Vamos lá, colunas. Foi contraste de texto. A gente tem contraste, né, a gente vai falar um pouco, né, estamos falando aqui um pouco sobre 2 tipos de contraste. Um contraste é esse aqui, que é o de cor, né, que é do da cor do fundo e da cor do do elemento. Então, assim, evitem esse tipo de coisa, sabe, usar uma cor muito clara, no fundo já claro. Eu já vi muita coisa de, tipo, usar, fonte em amarelo num fundo branco. Tipo, se for fazer isso, o amarelo tem que estar ali com alguma coisinha misturada, sabe? Não coloca o amarelo, tipo, 100% amarelo, bota uns 30% de magenta no meio, ou bota até 5% de preto, às vezes, só para dar uma encorpada nele, porque é muito complicado. Principalmente quando ele for menor. Quando ele for maior, às vezes até dá para você usar uma fonte amarela no fundo branco. Mas tem que ter muito cuidado com o uso. Então, fiquem atentos para essas questões de contraste da cor dos elementos que vocês colocam com o fundo. Largura do texto é outra coisa que eu vejo muitas questões por aí. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma situação em que a gente está lendo um texto, aí você lê, aí quando você volta, você lê a mesma linha. Isso acontece porque tem muitos caracteres nessa linha. E seu olhar ele não consegue ir tão longe voltar de novo para a linha certa. Isso é causado por 2 coisas, a linha longa e também a entrelinha muito juntinha. Então, assim, se você precisa ter essa linha longa, dê um espaçamento entre linhas maior. Se você, puder diminuir um pouco o tamanho dessa coluna, dessa mancha de texto, o recomendado é que esteja ali no máximo até 80 caracteres, com espaços. Então, assim, considere tipo, eu vou usar um A4, faça uma coluna falsa, que é essa coluna aqui que a gente às vezes tem em livro de RPG. Eu até mostrei lá no livro do Slow Knife, ele usa esse recurso, né, que eu mostrei com aquelas referenciazinhas nas laterais. Então ele usa isso aqui. O livro nem precisaria assim, usar isso para diminuir a mancha, mas num livro grandão, às vezes vale a pena você fazer isso. Aí você coloca a nota de rodapé, você pode colocar, em vez de ter um box, você pode ter uma nota lateral ou até um box lateral. Então, tem alguns artifícios assim para a gente manobrar essas coisas. Justificar ou não justificar. Gente,
Nem todo texto precisa ser justificado. Eu vejo que, assim, às vezes a justificação do texto vem como um costume, assim, sabe? O texto parece mais arrumado, né? Só que isso não necessariamente ajuda na leitura, porque muitas vezes a justificação ela vai afastar as palavras, vai criar uns buracos assim no meio delas, especialmente se você não usar a efenização. Então, assim, se você quer justificar, por favor, coloque efenização ativa no seu texto. Não deixe o. Como é que chama? Perdi o fio da meada. Depois eu vou olhar aí, Stênio, mas eu não sei. Vou terminar aqui meu raciocínio e aí eu vejo aí. Então, por exatamente isso, ó, eu tava aqui. Tá. Aqui, ó. Ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Isso eu tava. Botei esse texto justificado sem infinização. Tá vendo que aqui em cima tem infinização? E tá bem de boas os espaçamentos até, não estão tão ruins assim. Mas aqui, ó, dá uma olhada nesse espaço aqui, nesse espaço aqui, nesse espaço, sabe? O programa ele vai tentar equalizar esses espaços entre as palavras e às vezes vai criar uns buracões. E a depender do tamanho da sua coluna, como por aqui, por exemplo, uma coluna pequenininha, justificada, isso aqui até tem, tá vendo que tem infinização? Vai dar esses problemas de criar esses buracões assim no meio do texto. Então é por isso que o justificado é sempre ideal que você use a efenização. E aí, como eu tava falando, né? Coluna curtinha assim na lateral, não justifique, velho. Vai ficar assim todo. E assim, dá para arrumar isso aqui? Dá para arrumar. O problema é que arrumar isso aqui, você vai ter que arrumar toda no seu livro, na mão, assim, vai ser uma coisa bem artesanal. Você vai ficar ali juntando essas letrinhas aqui, ajustando isso aqui, assim, até ficar bom. Eu já fiz isso num livro, não recomendo. Então é isso. E se você não justificar, desabilite a infinização, porque fica meio ruim, assim, quando. Tipo, não precisa quebrar a palavra no meio se o texto não precisa ir até o final da página da mancha, sabe? Desabilite. Deixa o texto sem infinização, alinhado à esquerda, tá? Ó, perfeito. Fundo preto. Gente, se vocês fizerem seu jogo com fundo colorido, isso aqui eu vou falar mais especificamente de impresso, mas digital também dá problema. Especialmente se a pessoa tem algum problema de baixa visão, tá? O fundo preto, se você diagrama uma fonte, você precisa botar uma fonte um pouco mais pesada, assim, com um pouco mais de bold nela. Porque quando você vai imprimir, né, uma coisa que tem fundo preto, especialmente se for num papel poroso, né, tipo um papel ofício, a tinta vai molhada, né, a tinta molhada vai cair sobre o papel. Aí, essa tinta vai meio que expandir no papel, porque o papel vai absorver. Então, o que acontece? Se a sua fonte é fina, ela vai ficar mais fina, porque o papel absorveu, então ele vai perder um pouco da espessura dela. Então, e no digital também, se a pessoa tiver algum problema de baixa visão e tiver, tipo assim, sei lá, for um pouco míope, não sei. Enfim, tiver algum problema, que ele vai deixar, o preto vai meio que como se fosse invadir esse branco, sabe? Então, evitem usar fontes muito finas. E também a gente tem aqui também a questão de contraste da letra. O contraste da letra é quando a gente tem assim uma variação de grosso e fino na letra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu botei uma fonte aqui que ela tem variações, tá vendo? Esse A aqui, a barrinha é fininha, aí vem aqui, aí fica grosso. Aí aqui nos redondos, esse é fininho aqui, grosso dos lados. Se você imprime isso aqui e a tinta invade, ela vai, tipo, sumir com isso aí. E a letra vai perder os pedaços. Para laser, até que é um pouco menor assim o problema, mas tudo vai depender da qualidade dessa impressora laser, sacou? Algumas vão imprimir bem, não vai ter que é um pó, né? Não é não é tinta. Então, a laser até que dá para ajeitar, assim, talvez funcione, mas na dúvida, faz o que é seguro.
Ali o Thiago falando que livro com fundo preto é um pesadelo. Dependendo do problema visual que você é, tem algumas coisas que ficam cada dia mais complicadas. E, assim, na verdade, só envelhecer já é um problema, tá, gente? Apenas dizendo. Pois é. Não, assim, de certa forma, o envelhecimento do designer gráfico é muito beneficial para ele, porque uma coisa é você ler sobre, né? Outra coisa é você vivenciar, assim, questões de visão, né? Sua visão vai deteriorando com a idade. Então, tipo assim, você vai percebendo que, tipo, velho, não dá para fazer, não, isso aqui tá errado. Mas vamos lá, sobre distribuição de conteúdo nas páginas. Cuidado em como você vai dividir esse conteúdo. Especialmente se for livro impresso, né? Porque, assim, se você está diagramando ali um conteúdo, por exemplo, que é uma regra, o ideal é que essa regra esteja toda numa página só, ou em uma dupla, que é tipo quando você abre o livro, né? Você vê uma página de um lado, a página do outro. Porque aí você vai olhar, tipo, e se passar para outra página, a página já está ali do seu lado. Se você quebra, às vezes, tipo, na passada de página, né? Você tá aqui, aí você vai passar a página para outro lado. Às vezes a pessoa pode usar o livro como consulta, como eu já falei, é um livro de consulta, e simplesmente tem coisa na outra página que ele não viu. E aí, já era, sabe? Se a pessoa não perceber que só leu metade da regra, não vai ter. Então, Latara, sobre questão, você está falando sobre a questão do preto, né? Do fundo preto. Assim, ó, a impressão, por exemplo, de quando você vai imprimir uma fonte de texto, se ela não é preta 100%, por exemplo, em alguns tipos de impressão, se você usar, sei lá, 50% preto, 50% magenta, 20% amarelo e criou uma cor lá e fez, se as pranchas, porque cada cor é uma prancha, né? Se elas não casarem certinho, sua fonte pode. Essa fonte pode ficar parecendo que ela tem uma aura. Não sei se você já viu isso. Que basicamente quando essas placas elas não estão alinhadas e aí a retícula fica fora do lugar. Então, assim, para cada tipo de impressão, vai ter uma forma diferente de você lidar com as coisas. Tipo, livro didático, por exemplo. Não existe fazer livro didático com texto colorido. Todos os textos vão ser sempre preto para evitar esse problema, por exemplo. E dificilmente vai ter fonte sobre texto preto, sabe? Então, assim, a forma como você vai lidar vai depender muito do produto que você quer no final, né? De como você vai fazer ele no final das contas. O que eu recomendo é faça o teste, sabe? Se você tá na dúvida, porque assim, no offset, você mandou imprimir, já foi, sabe? Acabou-se. Não tem o que você desfazer. Mas, numa gráfica rápida, por exemplo, você pode levar um pedaço do seu trabalho e fazer uma amostra. Eu tenho aqui uma impressora que toda vez que eu faço alguma coisa, eu imprimo para ver o impresso, porque o livro final que eu vou fazer é impresso. Então, eu recomendo a mesma coisa. Sempre que vocês forem fazer, né, um layout, imprime uma dupla. Corta o papel para ver o final da margem, bota um do lado do outro e verifica. Isso é muito importante, especialmente no início. Porque algumas coisas a gente consegue transportar, né? De ver o digital e imaginar ele no final. Mas se você não tem muita essa experiência, imprimir, velho, fundamental para você conseguir, tipo, perceber, poxa, eu fiz isso daqui, mas eu acho que no impresso ficou bem estranho. Você vai começar a pegar essas coisas, sabe? De tipo espaçamento. É... Muito do que você vai fazer vai ser 80% o que você aprendeu, talvez até mais, essa proporção seja um pouco maior, e 20% o que você acha certo, sabe? Porque cada pessoa é uma pessoa. Então a gente vai aprender assim o que é mais, o que dá para atender melhor, né, as pessoas, mais um pouquinho do que qual é a sua experiência com aquilo, né? Com o que você está vendo. Não tem como você eliminar a sua própria visão das suas decisões, né? Possível. Então, você ter essas experiências de olhar o que você fez, imprimir e analisar. E eu tenho uma segunda recomendação que é, quando você fizer isso, guarde as coisas.
venha olhar assim, ou no dia seguinte, bem depois, ou dê um dia sem olhar para aquilo e volte. Porque às vezes você ficou um tempão ali olhando aquela mesma coisa. E você olhar, ficar completamente viciado, você não sabe mais o que você está vendo. E você deixar seu olhar descansar, deixar você esquecer um pouco até o que você fez. Quando você voltar para olhar, você vai conseguir enxergar melhor. Às vezes é tipo coisas que não estavam te agradando, agora estão te agradando. Tem vezes que acontece isso. Ou coisas que você não tinha percebido, você percebe, sabe? Então, fica aí a dica, tipo, às vezes é melhor você descansar enquanto você está trabalhando nisso, assim. É, voltando à distribuição de conteúdos. Tente ao máximo colocar os seus blocos de conteúdo juntos, assim, né? Especialmente nas regras. Coloque tudo numa página só ou numa dupla. Evite dividir isso, porque, como eu disse, livro de consulta. Quando é um conteúdo mais de cenário, uma coisa mais livre, assim, fique, tipo, coloque como você quiser. Agora, regras especificamente, tabelas. Poxa, dividir tabela entre página. Só se, tipo assim, não coube uma página só. E olhe lá, porque se a tabela couber, você colocando ela na horizontal em uma dupla, é melhor. Porque tabela separada é muito triste. Então, assim, tente ao máximo deixar as coisas juntas. Mesmo que, tipo assim, ficou um buraco na página anterior. Vocês viram anamnese, tem vários espaços em branco e tudo bem, sabe? Você não precisa completar a página toda. Fica tranquilo em relação a isso. Não precisa ter nada para colocar na página. Você pode simplesmente deixar ali vazio. Tá tudo bem. Posicionamento de título. Evite botar títulos assim muito na parte de baixo. Largar eles assim. Porque na hora que você tá consultando o livro, isso também pode atrapalhar em você encontrar o título. Então, normalmente, se tipo, sobrou só uma tripinha aqui embaixo, joga para cima. Dá uma jogada nela para cima, deixa esse espaço vazio, não tem problema também. O formato de conteúdos. Tipo assim, o seu livro, né, o seu RPG, ele não precisa estar todo formatadinho do mesmo jeito, sabe? Você pode ter páginas que é em 2 colunas, ter página que é em 1 coluna, ter página que é uma coluna, mas é uma coluninha falsa para colocar nota do lado. Tudo vai depender de como é a estrutura do seu livro, né? Meu livro ele tem muitos bullets. Tipo, talvez seja legal você trabalhar como expor esses bullets, já que eles são tão presentes no livro. É, meu livro tem muita tabela, então estude bem assim qual seria a melhor forma de você exibir essas tabelas. Meu livro tem muita estatística de bicho, sei lá. Aqui eu botei para vocês um exemplo. Isso aqui foi o que veio da editora, né? E, tipo, eu poderia só colocar um título bonitinho e manter como tava. Mas eu falei, gente, isso aqui é o terror do GM, sacou? Pra você achar as coisas é muito difícil. Se você tem aqui tudo separadinho, com os títulos, você sabe exatamente onde tá cada coisa. Então, né, tipo, você tem que pensar sempre, qual é a melhor forma de eu expor esse conteúdo? Esse conteúdo é pra ser consumido como? É pra ser consumido rápido. O cara tá lá, fazendo rolagem, dividindo a atenção dele com 4, 5 jogadores, olhando o Roll20, olhando o PDF ou olhando o livro. Pensa aí, o cérebro já tá particionado em milhares de partes. Então, assim, esse é um conteúdo que eu tenho que fazer de bastante para ele bater o olho, tipo, eu vou rolar minha agilidade. Ele já tá ali, ó, fácil, atributo, pá. Eu tenho até o formato do dado, sabe? Então, é sempre pensar assim, como que as pessoas consomem esse conteúdo que tá aqui nesse pedaço e qual é a melhor forma de eu exibir isso? Ou tipo, às vezes você vai olhar assim, poxa, esse texto aqui, eu poderia separar eles e tentar fazer alguns rascunhos, assim, do que fazer. Tipo, falando sobre. Você faz um cartãozinho e coloca o nome de alguma coisa X. Faz o cartãozinho e coloca o nome do negócio X, sabe? Agora, às vezes é alguma bobagem, assim, meio que traz as regras um pouco para a realidade, só porque tem um desenho, assim, do lado, dando uma indicação, sabe? Então, ou um infográfico. Meu jogo tem tais etapas. Você primeiro faz a rolagem de não sei o que lá, aí depois vocês entram na cena de ação, aí depois acontece isso, isso, aquilo. Faz um infográficozinho, só vai botar uma caixinha com cada uma das etapas, pra pessoa saber que, tipo assim, aquilo ali é uma sequência. Você começa assim, vai para não sei aonde, depois vai para não sei aonde. Porque
aquilo ali é um lembrete no fim das contas, sabe? Então é sempre legal você ficar fazendo esse exercício o tempo todo. Tipo, tem um jeito melhor de eu expor isso aqui? E pro final, que meio que eu abordei aqui já, use sua experiência, gente. Você geralmente, quem tá gostando de fazer jogo já foi GM muitas vezes. Você já foi jogador milhares de vezes. Então, assim, limita as dificuldades que você passou jogando RPG, que você teve experiência, que você falou, poxa, eu gostei desse jogo, mas esse negócio aqui no livro tá me tirando do sério. Então, pegue essa experiência e use-a para fazer algo melhor, sacou? Então, ninguém precisa estar lá dizendo, o livro de fulano tá assim, assim, assado. Não, você trabalha para fazer melhor. Você não trabalha para destruir quem veio antes de você. E aqui eu coloquei várias ferramentas que vocês podem utilizar para. Eu acho que eu passei do meu horário, né? Mas tudo bem. Espero que esteja tudo certo. Para cores, vocês podem usar o colors.co, que é muito bom. Você pode fazer paletas e ir escolhendo as paletas. O Color Adobe também, se você tem pacote Adobe ou se você usa Adobe, ele tem uma ferramenta também que você pode fazer paletas, inclusive jogar imagens para eles catar as cores, enfim, tem várias coisas lá. Para fontes, se você não quer gastar dinheiro com fontes, vá no Google Fontes. Lá é o melhor lugar para você encontrar fontes gratuitas, tá? Tem o da fonte. O da fonte, massa, mas a maioria que vocês vão olhar lá, ele tá dizendo nas regras, porque cada um diz como é que é, né? Se é livre, se é comercial, se não é. Lá no da fonte, se você for parar para ler as regras, a maioria das pessoas não permite o uso comercial. E eles pedem para você usar o. Acabei lendo aqui as coisas, perdi a concentração. Muitas vezes eles vão pedir para você pagar para usar. Eles deixam você baixar lá, mas se por acaso eles acharem seu projeto por aí, eles podem vir atrás de você. E assim, a procedência da fonte é sempre duvidosa. Tem muita fonte que eu já peguei que é tipo vetorização automática, sacou? Então a fonte fica bem péssima. Sem contar que você vai ter que ficar verificando se tem acentuação nas coisas. Eu não recomendo. Vai no Google Fontes, que é certeza. E você no Google Fontes até pode tipo, falar, eu quero uma fonte que tenha 10 variações da fonte. Maravilha, velho. Deixa eu ver aqui a pergunta do camarada Capuá. Ou Capua, não sei. Vamos lá. Ainda nos formatos, se a intenção é só usar o formato publicação online ou layout horizontal, não é uma escolha interessante? Não seria recomendado para a primeira versão nos jogos da GM, inclusive? Se sim, esse formato pode ser facilmente convertido para impressão depois tomando algum cuidado, tipo dividir no meio da tela, em colunas para preservar o espaço vazio, ou só refazendo mesmo. Para digital, sim. Inclusive, quando eu faço, por exemplo, os arquivos para, especialmente para playtest, que eu faço a diagramação, eu libero o formato em spread, né, que chama, que é tipo as duas páginas juntas. Que eu acho também que é muito mais confortável abrir um PDF mais horizontalizado. Só que a gente tem que pensar também que tem pessoas que vão abrir esse PDF no celular. Então eu salvo as duas versões, a versão em página simples e a versão em spread. Ou até o que você pode fazer também é salvar o seu PDF em página simples e a visualização padrão dele ser spread. Porque você pode fazer isso, pelo menos no InDesign. Então, tipo, a pessoa que abre no celular, ela pode ver em página simples, mas a pessoa que abriu aqui no desktop, ela vai ver as duas páginas um lado da outra, porque tem espaço. Então, dá para fazer dos dois jeitos. Assim, o que eu já meio que faço isso mesmo, tipo, e a pessoa que vai, se quer imprimir o PDF para impressão, tá lá em página simples, e se ela quiser imprimir dupla, é só ela configurar na impressora dela que ela quer 2 páginas por folha. Então, é bem tranquilo, assim, se você quiser fazer. Você pode até, tipo, já quero fazer meu jogo em 3 colunas, porque aí depois eu só vou dobrar ele e fazer um panfleto. Sim, você faz uma página inteira com 3 colunas. Eu só recomendo, tipo, realmente fazer a marcação. Como se for um jogo pequeno, tipo o Anamnesis, por exemplo,
o espaçamento interno nem precisa ser tão grande, né? Porque, deixa eu pegar uma página que não é a do centro, né? Porque o espaço que ele precisa no meio é ínfimo, assim, tipo, não vai pedir muito espaço do meio, né? Então, você já pode fazer horizontal, pensando em depois dividir a página e fazer impresso bonitinho. É o Google Fonts, sim. O Google Fonts tem cada dia mais aumenta o catálogo deles. E essas fontes são livres. E assim, se você fizer qualquer implementação, tipo, eu quero fazer um site com o meu jogo, porque eu acho que o formato de site seria massa. As fontes do Google Fonts são todas disponíveis para isso também. Por sinal, alguém falou aí Canva. As fontes do Canva são do Google Fonts, tá? Aí, outro lugar que eu recomendo muito para fonte, mas no caso deles, eles vendem fontes, é o Creative Market. As fontes do Creative Market eu recomendo, assim, se você quer fazer a logo do seu jogo, por exemplo, né? O lettering, na verdade, que eu chamo. Que lá tem tipografias bem diferentes, assim, com desenhos muito rebuscados. Parece, assim, se você escrever qualquer palavra com aquela letra, fica parecendo que é um logo automaticamente. Então, assim, vai lá, dá uma olhada. As fontes vão variar ali muito de preço. Tem fonte de $5, tem fonte de $20. Mas, assim, no geral, eu acho, assim, para o tanto que estão cobrando em fonte, é um valor ok, assim. E até porque você só precisa comprar um tamanho, então não é uma fonte com vários, sabe, um monte de variação. É uma fonte realmente para você usar só ali no título do seu jogo. Que, assim, entre ficar quebrando a cabeça desenhando um logo, fazendo do zero, assim, comprar uma fonte mais elaborada, às vezes vale mais a pena. Eu deixo links. Eu esqueci de fazer a última página da minha apresentação, por sinal, só dei obrigada. Não botei nenhum link, mas eu deixo links para vocês. Cadê? Eu tava aqui. É, eu me perdi, ó. E aí o Creative Market também é muito bom para você comprar elementos. Tipo assim, eu quero um pack de texturas de tinta de não sei das quantas. Vai ter lá. Eu quero um pack de stickers dos anos 50. Vai ter lá. Eu quero um pack de imagens de selos postais. Vai ter lá. Sacou? Então, tipo assim, e às vezes você, com um pack só desses de imagens, você consegue usar ele no seu livro inteiro, de várias formas possíveis. Eu super recomendo, gente. Tipo, eu comprei uma fonte, por exemplo, que ela. As letras dela, em vez de ser letras, né? Ela tem a borda, a continuação, né? Então você faz caixas com elas. Você pega o elemento de borda, vai digitando o resto, que é a continuação, faz outra borda. Sabe, tipo, que loucura isso aqui. Então, assim, tem muita coisa bacana. Eu super recomendo vocês irem na área de fontes do Creative Market e na área de elementos gráficos, né? Graphics, do Creative Market, porque é muito legal. Mais uma pergunta: você tem um programa bom para testar fontes? Assim, testar fontes em que sentido? É, seria. Desculpa, mas eu não sei o que é um pangrama. Não sei se eu deveria saber. Não sei. Vou continuar falando aqui enquanto você vai escrevendo aí para me explicar o que é isso. É, outras os lugares para você ter ali elementos gráficos, né? O FreePic, ele é um estoque de imagens. Ele eu acho que é R$ 34 por mês. E você não precisa fazer. Tipo assim, se você fizer um pacote de um ano, ele diminui para acho que para R$ 28, sei lá. Mas você pode fazer essa assinatura só para aquele mês ali que você está produzindo o jogo, sabe? Tipo, para os meses que você está produzindo o jogo. Vai te dar uma gama assim de imagens, especialmente vetores, que vai te ajudar muito, assim. Eu queria um conjunto de setas, porque eu preciso disso para o meu jogo, para fazer alguns gráficos.
vai ter lá um arquivo de vetor, né? Que você pode baixar e vai ter ali várias setas para você usar. Então, assim, é um valorzinho, mas eu acho que é um valor que compensa, assim, pelo número. Eu uso, assim, demais, assim, qualquer coisa que eu preciso de elemento. Se eu não quero fazer manualmente aqui, desenhar e tal, eu vou lá e pego. Ah, eu quero mancha de não sei o que lá, eu quero texturas de pincéis. Tudo isso eles vão ter. Então, eu não lembrava que o nome era Pangrama. Mas o próprio Google Fonts, quando você vai lá pesquisar, ele vai ter várias opções. Você pode escolher, eu quero ver todos os caracteres. Eu quero ver um exemplo de parágrafo. Ele vai deixar em parágrafo. Eu quero ver só uma frase. E aí ele vai ter ali algumas a frase, que é o Pangrama, que tipo, como é o nome daquela, meu Deus do céu? Se agora tinha uma que era muito famosa. Era. Ai, sei lá, The White Brown Fox Jumps Over não sei que lá, dog. Não lembro mais. Tem lá isso também. Então você pode colocar. Eu gosto muito, especialmente dessa coisa de você ver um parágrafo, porque você vê como é que é um texto, sabe? Com aquela fonte. Então isso já ajuda muito. Isso, obrigado. The Quick Brown Fox Jumps Over a Lazy Dog. Isso, não era tão difícil. Apenas meu cérebro não está mais funcionando. Mas é isso. O que acontece? Em inglês não testa acento em fonte. Exato. Assim, a maioria dos Google Fontes tem acento, tá? É uma coisa muito boa. Eles preveem que, tipo assim, é uma fonte para uso global. Então, geralmente vai ter. Mas o que eu faço eles têm um campo que você pode escrever o que você quiser. Por exemplo, se você tá, eu queria uma fonte para escrever o nome do meu jogo. Você pode escrever o nome do seu jogo. Você vai ver o nome do seu jogo em todas as fontes do catálogo. Você vai passando lá e vai sempre estar com aquela mesma coisa. Todos os lugares que for pesquisar fonte vão ter isso, tá? E aí, o que eu faço? Eu, às vezes, coloco um pangrama e coloco acentuado, cedilha, tio, coloco um bando de glifos que a gente usa na língua portuguesa para ver se aparece. Aí, se não aparecer, eu já passo direto. A senhorita Magia falou aqui que o FreePic tem muita AI. Tem mesmo, tá um saco de usar. Mesmo você colocando para tirar as imagens de AI, aparecem imagens de AI. Então, assim, eu recomendo muito que você pegue mais vetores lá mesmo, porque os vetores, eu não sei se AI faz vetor, enfim, mas os vetores, tipo, a maioria deles eu nunca achei nenhum que, tipo, nossa, esse negócio tá estranho, sabe? Tipo, porque você percebe, quando você olha mais especificamente ali para aquele negócio, você vê, tem uma coisa estranha aqui. Os vetores geralmente estão tranquilos, então, no geral, eu uso bem mais vetor e tá de boas. Agora, para achar foto, meu Deus do céu, esses dias eu fui procurar foto de dado e tinha uns absurdos que eu falei, meu Deus. Tô olhando aqui se tem mais alguma pergunta, mas é isso, vamos lá. Tem alguns museus. Ops, volte. Tem alguns museus que também fazem liberação de obras em alta resolução que estão entrando em domínio público. O MET, por exemplo, tem um catálogo gigantesco. Então, assim, eu quero fazer um negócio parecido com o Moonlight. Poxa, dá para fazer. Não sei se vocês já viram também o livro do Vampiro de 1000 Anos. Vou botar ele aqui. Ele também é um livro, ele é muito mais complexo, mas ele é um livro que basicamente ele funciona na base dos pedaços de obras com. Deixa eu pegar uma página que esteja mais. De obras que tem, tipo, ele pegou esse mapa, botou um monte de coisa em cima, mas é tipo um monte de imagem que tem os direitos liberados. Então, uma fotografia antiga, uns desenhos. Esse livro é muito legal. Então, assim, você quer pegar obras para fazer o seu RPG tem essa pegada e tal, ou então até, tipo, pegar essas obras e fazer intervenções nelas, fazer rabiscos. Pô, ia ficar massa, né? Vai lá, faz. Tipo, o Met é um que eu sei que tem um catálogo grande, mas tem vários outros museus que também fazem isso. E a gente tem ali também alguns sites que são bem conhecidos, como o Unsplash e o Plexels, que, tipo, acho que o Medium usa eles, já tem lá um padrão. Eles são legais, assim, para você baixar algumas imagens. Tem muita imagem de textura legal também lá.
Então, assim, se você quer uma coisa, eles são mais, como é que eu posso dizer, subjetivos, né? É difícil de encontrar assim, imagens específicas. Mas tem muita coisa legal lá também. E se você colocar assim, site de imagens free, vai aparecer milhares e você pode, tipo, dar uma pesquisada. E assim, no fim aqui eu coloquei um que é de acessibilidade, que é o colorcontrast.cc, que é basicamente você vai colocar o hexadecimal, por exemplo. Ah, meu fundo é mais ou menos com esse hexadecimal e meus títulos estão com essas cores. Ele vai te dar ali se o contraste está bom e qual o nível do contraste entre fundo e a cor da letra. Que é bem legal para você evitar de cair em alguns problemas de visibilidade. Aí, finalização. Você vai escolher qual foi a opção que você fez que ficou mais legal, que você gostou mais. Se o projeto foi impresso, imprima para ver como ficou. Ajuste o que precisa ser ajustado. E verifique se todos os seus estilos estão certinhos. E por que eu falo tanto de estilos? Por conta disso. Se você fizer os seus estilos direitinho, se você precisar mudar uma fonte, precisar mudar um tamanho, alguma coisa, você faz isso automaticamente, rapidamente, sem dor de cabeça. Especialmente quando o livro é muito grande. Isso é muito bom. Um livro pequeno também, porque facilita demais a sua vida. E aí depois, gente, a diagramação final. Aqui é meio que, tipo, vai ser um outro processo, na real, né? Porque, vamos dizer assim, você vai fazer a sua diagramação, aí a galera vai olhar, então você vai aplicar as correções, aí a galera vai olhar de novo. Então a gente vai, acho que vai ter aí as etapas que eu não estou tão por dentro assim, mas a revisão não vai ser tipo um revisor, mas vai ser os seus amigos aí lendo o seu jogo e te dando feedback. Então, aí segue até a finalização, né, do seu RPG. Coloquei aqui também algumas referências. Assim, se eu falar para você assim, pegue um livro, o Primeiro Socorro em Tipografia, ele é muito bom. Ele é um livro muito bom, principalmente para quem não sabe assim nada. Porque assim, se você tiver assim, pô, eu não sei nada disso, velho. Tô aqui, ó, completamente perdidaço. O primeiro socorro de tipografia, ele vai ter vários exemplos. Tipo assim, quando ele fala uma coisa, ele tem um exemplo visual do lado, sabe? Ah, a fonte sim, assim, assado, vai ter lá a fonte diagramada do tamanho, com a entreletra, entrelinha, tudo certinho, sabe? Para você aprender a treinar o seu olhar. Então, esse é um livro que eu recomendo demais, eu gosto muito dele. Os outros, né? O Fundamentos de Design Gráfico, Novo Fundamentos do Design, ele é um livro muito bom para você aprender as como é que eu chamo? Várias regras de design gráfico no sentido de comunicação visual. Tipo, como é que eu trabalho essa coisa de tipo, como é que eu posso fazer um lugar parecer mais espaçoso, ou um lugar mais apertado, ou algo parecer mais violento, ou mais calmo, só com elemento gráfico, com fonte, com essas coisas, sabe? Então ele vai mostrar ali alguns desses componentes, né? Como é que eu faço? Tipo, eu tenho esse elemento aqui que tem que estar junto com esse outro elemento, e tem esse outro elemento que não tem nada a ver com aquilo. E eu preciso fazer com que eles pareçam que não tem nada um a ver com o outro. Então, tipo, e esses dois elementos têm que estar parecendo que eles são juntos, né? Então, assim, como é que visualmente eu faço isso? Então, tem várias dessas coisas, né? De simetria, assimetria, de o caminho que o olhar faz quando ele observa uma obra. Eu peguei esse livro, deu até vontade de ler ele de novo, porque é a Ellen Lupton, que é a autora principal desse livro, ela é maravilhosa. Tanto que ela é também autora do outro livro que eu coloquei aqui, que é o Pensar com Tipos, que ele é bem parecido com o Primeiros Socorros, só que é mais avançado. Assim, vai ter o básico do Primeiros Socorros, mas vai ter mais informação. Ele é um livro que todo estudante de design gráfico estuda esse livro. É um livro muito bom. A Ellen Lupton é uma professora, assim, então, tipo, a linguagem dela é muito acessível. E, por fim, eu botei um de grid, para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa temática. Que esse daí também é um ótimo livro sobre isso. E coloquei aqui também uma lista de pessoas assim que eu gosto de estar de olho nos trabalhos. Botei a firma, né? Porque não posso deixar. É, mas o Heart of the Unicorn é ela acho que era uma loja, uma distribuidora, e virou uma editora agora.
E eles gostam muito de trabalhos que são nessa pegada de meu RPG não é um livro. Então tem RPG com velas, RPG com costura, RPG com mapa de pano, tudo, velho. Os caras estão fazendo umas paradas muito fora da caixinha, assim, é muito massa. Então, super recomendo. É, sim, aí, ó, Mônica apareceu para dizer que ama Ellen Lupton. Quem lê Ellen Lupton ama essa mulher para sempre. Ela é uma mãe, assim, para todo mundo que estudou comunicação, entendeu? Visual especificamente, meu Deus do céu. Então, Sword King Games, dê uma olhada. Ray é um ótimo game designer e também uma pessoa ótima na parte de visual também. Ele faz os jogos dele de um jeito muito bonito. Sempre assim, ó, maravilhoso. E também indie. Bully Pitch Games, que é a editora que lançou Fiasco, entre outros jogos. Eles têm umas coisas muito legais e tem coisas muito legais no forninho aí para sair. Blinky Bird Games, que é o jogo do Anamnesis, o Tim Hutchins, que é quem fez o Vampiro de Mil Anos, que ó, esse cara é maluco da cabeça, mas é maravilhoso. Ele é muito doidão, mas é muito legal a forma como o cérebro dele funciona de outro jeito, é meio doido. E é muito legal observar assim como ele cuida dos projetos, como é que ele faz as coisas. É outro nível ali, porque ele é uma coisa meio acadêmico, assim, sabe? Então ele faz experimentações muito doidas. Eu gosto muito de ver os processos dele. O Mouse Hole Press é o desse livro aqui do Slow Knife. E eles também têm outros jogos, Orbital também. Velho, os projetos dos jogos deles são todos lindos. Os jogos também têm umas premissas muito legais. Eu fiquei assim chocada quando eu percebi que era tudo da mesma editora. A Campfire Studio, que a gente conhece aqui, gosto muito de como eles lidam com design gráfico. Eu até comprei um livro deles, não sei se vocês já viram, que é uma coletânea de vários minigames que eles têm um clube, né? E aí eles compilaram isso, e é muito legal porque você consegue ali, se você for analisar de forma gráfica, cada minigame tem um visual diferente. Então você tem uma aula de comunicação ali, sabe? Para você ver, tipo, pô, tinha um jogo sobre isso, sobre aquilo, ele usou esse tipo de comunicação, essas cores, essas fontes. Então você consegue enxergar ali como foi que o designer pensou no projeto. Hum. Possum Creek Games, que também é outro estúdio muito legal, que eu acompanho, que os trabalhos são incríveis. Eles foram quem fizeram o Yaziba, tá até ali atrás, o Yaziba Bed and Breakfast, que acho que ganhou alguns Ns esse ano, foi nomeado a um monte de N. Realmente, o livro é lindo, assim. E fez também. Ai, meu Deus, como é o nome do outro? Peraí que eu vou olhar. Wonder Home, que também é um jogo bonitinho, é um jogo não violento, né? Tipo assim, tem tudo uma coisa meio campestre, assim, e tal. Tô doida pra jogar ele também. E a Free League, que eu tenho minhas questões de, tipo assim, é um monte de homem, tá? Desculpa, gente. Mas eles fazem coisas, assim, bem legais, né? A minha questão de um monte de homem é só o pé atrás mesmo, sabe? Sendo mulher, mas tudo bem. Fora isso, eles fazem uns projetos muito bons. É, tem vezes que ama e acerta. Pois é. É, é que me dá muita aflição ambientes que não tem nenhuma mulher, sabe? Eu acho que. Quando eu me encaro com isso, eu acho que tem uma coisa de errado. Então, tipo assim, aquela coisa, eu não boto minha mão no fogo, acho jogos legais. Eu acho. Nem os jogos legais, eu acho realmente o visual, assim, eles fazem umas paradas muito. Ó, eu fico assim, tem umas coisas que eu fico assim, gente, vocês estão malucos. E eles têm umas paradas que é muito comercial e também umas paradas muito indie, assim, no mesmo espaço. Pois é. É, deixe-me ver se vocês têm alguma pergunta. Eu vi aqui sobre a pergunta se doc ou PDF, mas assim, mesmo que você faça um doc, hoje em dia os aplicativos que fazem docs, eles exportam em PDF, então fica de boas. Inclusive, uma das opções que eu dei é de vocês podem fazer dentro do doc a diagramação e, tipo, botar ali alguns elementos e tal, formatar direitinho. Só precisa fazer o PDF. É... E é isso, galera. Falei muito mais. Desculpa ter passado do horário.
Passei muito do horário, desculpa. Mas, enfim, assim, se vocês quiserem fazer perguntas, se todo mundo tiver ok em ficar mais um pouquinho, eu posso responder pergunta. Para mim tá de boas. Aí vocês me dizem. Pô, ai, o Saiko tá falando que fez aqui outro dia um layout no criador de stories do Insta. Eu também, Mônica. Eu, inclusive, fiz essa apresentação dentro do InDesign, entendeu? É esse nível de vício. Assim, o InDesign, eu uso ele para muitas coisas, especialmente coisas para o qual ele não foi realmente desenhado para isso. Tipo, por exemplo, fazer imagens de financiamento coletivo, porque às vezes a gente tem que fazer 300.449 trilhões de variações da arte, né? E no InDesign eu só preciso fazer uma outra página e criar a coisa. Tem uma questão, imagem e texto sobrepostos, como fazer? Não faça. Não, brincadeira. Mas, tipo assim, de preferência não faça mesmo. É assim, atrapalha muito o texto ter uma imagem no fundo. Quando você for fazer uma textura, faça uma textura mais tranquilinha, assim, possível, sabe? Sem nenhum elemento que vai interferir na sua tipografia. Não coloque texto. Se você for colocar texto sobre imagem, é tipo um título, sacou? Agora, texto corrido para leitura, não faça. Não faça. A Mônica está concordando. Beleza, vou encerrando por aqui. Se vocês quiserem me achar por aí, eu estou aí no site do Comuna Jam, no nosso Discord. Tô lá no Blue Sky, como @CrisLV, Cris, L de laranja, B de vassoura, sei lá. Estou também no Instagram com esse mesmo nome. Não uso mais o Twitter, não uso mais o Facebook. Então, assim, me encontrem no Blue Sky. E é isso aí. Se tiverem perguntas, já vai ser criado depois aí um grupo de design gráfico. E quando vocês tiverem aí coisinhas para mostrar, tipo, eu fiz isso aqui, o que vocês acham? Manda, todo mundo dá opinião, porque assim, ó, todos nós somos público-alvo, sacou? Todo mundo aqui consome RPG. Então, a gente também é uma fonte de, tipo, de aprovação, né? De ver se tá bom, se não tá, e por quê, né? O importante é dar o porquê. Porque só falar que não gostou, não me interessa essa resposta, sabe? O interessa é, poxa, eu acho que ficou meio ilegível. Por quê? Porque a fonte está muito clara e o fundo já é claro, sabe? Então, tentar sair aqui de, tipo, essa explicação. Sempre se perguntar, tudo que vocês fizerem, se perguntar por quê. Sempre que vocês escolherem algo, por que, que eu estou escolhendo isso? Sabe? O design vai muito nessa linha de, tipo, eu pesquisei isso tudo, eu estou escolhendo isso por causa disso, isso por causa daquilo. Então, vai sempre nessa linha que vai dar tudo certo. É isso. Beijos e boa sorte aí pra vocês. Quero muito ver os RPGs que vão sair dessa jam.